atender à oração seja para a tua honra e tua glória. Que neste momento, ao abrirmos a Bíblia, que o homem se cale e fale só o Espírito Santo. Clamamos por Jesus. Amém. Eu quero agradecer a você que faz parte do nosso exército da oração, viu? Que coisa gostosa saber, essa semana que eu fiquei aí 2 semanas encostado, quanta gente orando um pelo outro, não só por mim, por minha família, mas um pelo outro. Que coisa gostosa isso, gente. Isso faz uma diferença na fé da gente, na motivação, os irmãos orando um pelo outro, isso é muito importante. Vamos lá, vamos para o nosso estudo dessa noite, então. Tá aí, confirmando as profecias. Abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia e vamos lá, vamos falar sobre Antíoco IV. Eu já vou colocar a resposta de cara para você. Não é Antíoco IV, o Epifânio. Isso é uma mentira deslavada. Tem muita gente pregando por aí que o chifre pequeno, identificado como poder romano em 2 fases, na fase imperial do Império Romano, posteriormente na fase papal, sendo Antíoco IV chamado Epifânio. Epifânio por causa da grandeza, né? O Epifânio, o nome, até de onde vem Epifania, né? O esplendor, o indivíduo ele era arrogante. Ele é o 3º filho de um rei chamado Antíoco também. Eles são seleucidas, a região ali de... Né, lembra dos 4 generais? Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. São descendentes dele, os seleucidas. E tem gente insistindo em ensinar que Antíoco Epifânio é o chifre pequeno. E batem nisso, e falam nisso, e ridicularizam os adventistas, quando os adventistas dizem que não é. Não o chifre pequeno. Mas por quê? Então, nessa noite, eu quero explicar isso para você. Porque você tem muitos amigos evangélicos, muitos amigos pentecostais, muitos amigos protestantes, e eles acreditam que o chifre pequeno é Antíoco Epifânio. E tudo que nós estudamos e vimos na história, para eles não vale. O que vale é Antíoco Epifânio. Então vamos desmascarar essa mentira hoje. Tá? Para quando alguém for falar para você, não, porque é Antíoco Epifânio, você diz, não, não é não. Eu vi isso na Bíblia. Tá? E tudo isso acontece por causa do método de interpretação profética. Todo preterista acredita que é Antíoco Epifânio, o chifre pequeno. E há um problema. Quando você coloca o chifre pequeno como Antíoco Epifânio, você desmonta com todo o livro de Daniel. Mas qual é o problema de desmontar o livro de Daniel? Você sabe que se você desmonta Daniel, você desmonta Apocalipse. Eu já mostrei para você os livros andando paralelo e vou mostrar mais. Você desmontou um, você desmonta outro. E tem um outro detalhe, você desmonta os evangelhos. Porque Jesus cita o profeta Daniel. E se o livro do profeta Daniel não tem valor, porque a profecia está errada, o evangelho também não tem. Então é muito sério isso. E quando você diz que Antíoco Epifânio é o cumprimento de uma profecia, você é da classe preterista. Já aconteceu no passado. Tá? Isso aí é para facilitar a passagem das igrejas, o livre contato entre uma e outra. O futurismo também é um problema, eu volto a repetir, jogar as profecias para o futuro. O idealismo, né, o ideal correto, o certo, o método correto é o historicismo, que dá mais clareza. Você esclarece a profecia conforme a história, tá bom? Então vamos pensar só alguns detalhes. Quem foi Antíoco Epifânio? Ele é o 3º filho do rei chamado Antíoco III Magno, né? Ele é irmão de Seleuco IV. O pai foi derrotado pelos romanos em 189 a.C., chamada Batalha de Magnésia. Até lembra lá do Lei de Magnésia. Ele ficou exilado em Roma e depois ele se tornou rei. Desculpa, falei errado. Se tornou rei, mas ele era um rei vassalo, porque foi o Senado romano que permitiu que ele fosse rei. Aí ele esteve na guerra na Síria contra o Egito. Ele foi, venceu os faraós Ptolomeu, né? Ele queria cercar a cidade de Alexandria em Roma, mas Roma mandou que ele recuasse.
Quando ele recuou, ele falou: não, eu vou então helenizar, eu vou transformar os judeus em gregos. E aí ele foi para a cidade de Jerusalém, começou a trabalhar, e mexer com política, e colocar. E ele votar o sumo sacerdote, queria colocar uma imagem de Zeus, o deus grego lá, dentro do templo de Jerusalém, sacrificar porcos para Zeus. Então ele tentou fazer uma abominação. E ali se levantou contra ele o Matatias, o filho os Macabeus, e ali ele então ele é destituído, ele cai e deixa de. Depois ele tinha câncer, esse homem, ele morreu foi de câncer. Antíoco IV, o grandioso, né, o Epifânio. Mas será que ele, nessa tentativa de colocar o porco lá dentro para ser sacrificado no templo, será que isso o qualifica como o chifre pequeno? Será que ele era o chifre pequeno de Daniel capítulo 7 e capítulo 8? Não são dois chifres, hein? São duas figuras do mesmo chifre, igual a estátua. E os 4 animais representam os 4 impérios, são duas figuras do mesmo momento histórico. Os chifres são os mesmos, não tem 2 chifres, não. Não tem 2. Será que esse chifre pequeno, Daniel 8, também falado em Daniel 7, seria Antíoco Epifânio? Vamos responder. Primeira coisa, Daniel 8, 9. A tosse hoje não estava ruim, viu, gente? Passei a tarde bonzinho, bonzinho. Chegou na hora de pregar, alguém não quer que eu pregue, mas Daniel 8, 9. Vamos esclarecer esse texto aqui. Daniel capítulo 8, verso 9, sobre a origem do chifre. Vamos lá. Eu vou ler o verso 8 para você entender o verso 9. O bode se engrandeceu sobremaneira, na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Lembra que o bode representava... o bode peludo representava a Grécia, o chifre representava o primeiro rei, na sua força quebra, dali nasce 4 chifres. Né? Aqui diz, ó, em seu lugar serão 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Aí o verso 9 diz, de um dos, aí na sua Bíblia, se não for da Nova Versão Internacional, que é uma tradução mais recente, traduções mais antigas, tem a palavra chifres. Só que aí há um problema, eu vou explicar para você. Quando ele diz de um dos, ele está falando, o artigo é masculino, de um dos. No hebraico, vento é masculino, chifre é feminino. A palavra chifre no hebraico é feminino. Então, não dá para ser de um dos chifres, palavra feminina. O autor teria feito um erro de escrita imenso aqui. Imenso. Então, no original, é muito claro, de um dos, ele está falando dos ventos do verso 8, que são os pontos cardeais. De um dos ventos saiu um chifre pequeno, se tornou muito forte, para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então, a origem do chifre não é de um outro chifre, porque a explicação é o único texto, só esse, que eles têm para dizer que é Antíoco Epifânio. Só esse. De um dos chifres, Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. De um dos chifres, do chifre de Seleuco, saiu um chifrinho que é Antíoco Epifânio. Não é do chifre de Cassandro, não é do chifre de Ptolomeu, do chifre deles não, né? Do chifre que representa eles. Não, é do chifre de Seleuco, um dos 4 generais de Alexandre. Esse é o argumento. Só que no original, quando você lê a Bíblia, você pega no hebraico, de um dos. Né? Um dos é masculino. Né? Um dos. A palavra chifre é feminina e a palavra vento do verso 8 é masculino. Então é muito claro. E essa divisão de verso não existia. Essa divisão de verso é muito recente. A Bíblia não tinha divisão em verso, divisão em capítulo e versículo. Era o texto corrido. E quando você lê o texto corrido, é muito fácil de entender que é de um dos ventos. Portanto, a origem do chifre é de um dos pontos cardeais. É de algum lugar. Não é exatamente do reino de Seleucida, como eles querem dizer. Tá? Segunda coisa, a progressão do reino. Vamos ver sobre a progressão dos reinos? Vamos lá. Verso 4 diz o seguinte. Fique o carneiro, olha como vai aumentando o poder.
vi que o carneiro dava amarradas, chifradas, para o ocidente, tá? O ocidente é para o oeste, para o norte e para o sul. Ninguém podia resistir. Isso aí é o carneiro. O carneiro era a Medo-Pérsia. Verso 8. O bode se engrandeceu sobremaneira. Quebrou o chifre e saíram 4 chifres notados os 4 ventos do céu. Enquanto o outro, ele ia, o poder dele, conforme o verso 4, o poder do carneiro ia para o oeste, para o norte e para o sul, o poder do bode já é para os 4 pontos cardeais. Vê que o poder do bode já aumentou. Verso 10 e 11. Aumenta, aí vem o chifre. No verso 9 vem o chifrinho. E o poder aumenta, porque o chifrinho, ele atinge o exército do céu, o exército das estrelas, lança o exército das estrelas por terra e pisa, engrandece até o príncipe do exército, que é Jesus, tira o sacrifício diário, o lugar do santuário foi jogado por terra. Você percebe que o poder dos reinos vão aumentando. O carneiro tem um poder, o bode um poder maior, o chifrinho um poder imenso. O poder ele vai aumentando, ele vai crescendo, há uma progressão. Isso não pode ser Antíoco Epifânio, porque Antíoco Epifânio, se você for lá no Google e digitar o nome dele, e for na Wikipédia para você olhar, você vai ver que é um cabra fraco. Antíoco Epifânio é um frouxo. Não dá para esse sujeito tomar o poder que o chifre pequeno, que é descrito o chifre pequeno. Ele não tem esse poder. É você lutar contra a história. Você dizer que Antíoco Epifânio é o chifrinho de Daniel capítulo 8 é lutar contra a história, porque na história Antíoco Epifânio era um governante fraco. E o chifrinho vai para o céu, ele vai para cima, ele vai para cima dos anjos. Você percebe que não tem como fechar. Vamos para outro argumento. A disposição da ordem aqui. Daniel capítulo 8, no verso 23. Mas no fim do reinado, presta atenção, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Eles dizem que esse rei que aparece no final, então no final do reinado de Roma, aparece um homem, um rei cheio de intrigas. Por que intriga? Porque ele tentou colocar a imagem de Zeus lá em Jerusalém e queria matar porco e queria fazer uma confusão danada. Então é ele aqui no verso 23. Mas não tem como ser ele. Antíoco é o 7º rei de 27 reis. Ele não é depois do último. Roma aparece no fim do Império Grego. Então o rei do verso 23 é o Império Romano e não Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio está no meio de uma dinastia de 27, ele é o 7º. Tem 20 depois dele. Ele não pode ser o último. Ele não pode vir depois do último. Não bate com a história. Ah, mas lá no método preterista, mas no método preterista você fala o que você quiser. O método preterista aceita o que você quiser. Se você disser que sua bisavó foi não sei o que dentro da profecia, acabou. Ela morreu, não tem como provar. Acabou a história. Está lá no passado. Esquece. Esquece. É um detalhe. Você joga o que você quiser. Todas as profecias já foram. Futurista, mesma coisa. Aí vem esses Nostradamus da vida. É futurismo. Ah, bola de cristal, carta, tarô, lemão. Bobagem. Futurismo. Por isso que eu insisto com você no historicismo. E historicamente não dá para ser Antíoco Epifânio o chifrinho. Tá certo? A direção da conquista. Vamos ver. Daniel capítulo 8. Isso aqui é fantástico esse texto. Daniel 8, 9 diz o seguinte. De um dos ventos saiu um chifre pequeno, se tornou muito forte para o sul, oriente, que é o leste, e para a terra gloriosa. Não tem como ser Antíoco Epifânio. Porque o máximo que ele conseguiu foi um êxito limitado no Egito.
Ele fez guerra, derrubou 2 faraós. Aí, pastor, mas 2 faraós, o homem era brabo demais. Não era. Porque quando ele quis dominar Alexandria, uma das grandes cidades no Egito naqueles dias, Roma avisou de lá, chega, parou, volta para casa. Como ele era um rei fantoche, ele voltou. Ele não pôde continuar suas conquistas. Ele era um homem fraco. E o êxito dele foi limitado. E aqui no verso 9, diz que o chifre pequeno dominou para o leste, dominou para o sul e dominou a terra gloriosa. E se fosse verdade que ele fosse Antíoco Epifânio, só o sul que dá certo no texto. Leste, terra gloriosa. Não, mas a terra gloriosa está falando de Jerusalém. Mas então não precisa ler mais o 10 e o 11. O 10 e o 11 não está falando de Jerusalém, não. Lê lá o 10 e o 11. O 10 e o 11 explica o que é a terra gloriosa. Tá certo? Outro, a transgressão assoladora. Aí, pastor, a transgressão assoladora é os porcos lá, a estátua de Zeus. Vamos lá, Daniel 8,13 diz assim. Depois ouvi um santo que falava, isso nós vamos estudar, hoje é segunda, sexta-feira. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão da qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. É uma pergunta, é um santo falando, é um anjo falando com o outro. São 2 seres celestiais e um pergunta ao outro assim, até quando vai durar essa visão que ele teve, desse chifrinho pequeno destruindo tudo, essa transgressão assoladora? Né? Abra a Bíblia em Mateus 24. Abra a Bíblia em Mateus 24. Deixa eu abrir a minha aqui. Verso 15. Olha o que Jesus falou no chamado sermão escatológico. Sermão sobre os momentos finais. Famoso capítulo 24, sinais da volta de Jesus. Verso 15. Quando vides o abominável da desolação, ou a transgressão, ou a desolação assoladora, de quem falou o profeta Daniel, no lugar de quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, Jesus coloca a transgressão assoladora para o futuro depois dele. E quando Jesus fala esse texto, Antíoco já tinha morrido há 200 anos. Como é que ele é a transgressão assoladora se Jesus coloca a transgressão assoladora para o futuro e Antíoco já estava morto? Inclusive, isso aqui é o cemitério, é uma imagem do cemitério de onde está Antíoco Epifânio. Hein? O que você diz para mim? Não é enganação que estão fazendo? É enganação, porque o próprio Jesus Cristo colocou para o futuro e não tem como ser Antíoco Epifânio. E tardes e manhãs? Vamos entender, nós vamos estudar isso com mais cuidado, porque tem muita gente enganando, você pega assim na sua Bíblia, inclusive, eu quero que você olhe agora na sua Bíblia, entendeu? Porque Bíblia é questão de tradução, e tem gente que faz traduções honestas, e tem gente que não faz traduções honestas, não. Verso 14. Capítulo 8, verso 14. Se na sua Bíblia estiver escrito 1150, guarda a Bíblia. Guarda a Bíblia. Num cantinho. E não leia, que a sua tradução não é honesta. Se estiver até 1150 manhãs, 1150 tardes, somando 2300. Não. Isso não é uma tradução honesta. Mas tem isso, pastor? Tem tradução que não é honesta? Tem. O indivíduo quer provar que é Antíoco Epifânio, então ele muda um texto. É algo desonesto. Porque no original, no hebraico, a palavra ali é ereboker. Ereboker, que é literalmente tarde e manhã, um dia. É a mesma expressão lá de Gênesis. Houve ereboker, tarde e manhã, um dia. Ereboker, tarde e manhã, segundo dia. É a mesma expressão. No Gênesis não é 2 dias, tarde um dia, manhã outro dia. E a mesma expressão aparece em Daniel, e aqui em Daniel há alguns desonestos para tentar provar o tal do Antíoco Epifânio, mudaram o texto. Se na sua Bíblia não está escrito 2.300 tardes e manhãs, há um problema seríssimo com a tradução que você usa. Traduções sérias não apresentam isso. Você vai achar isso aí
talvez na Bíblia na linguagem de hoje, não sei se na nova tradução da Bíblia na linguagem de hoje está, mas na anterior não. Não a Bíblia na linguagem de hoje mais antiga tem esse probleminha. Se você pegar algumas traduções como Novo Mundo, você vai encontrar esse problema. Você não vai encontrar na Almeida atualizada, na Almeida revisada, na nova, agora tem uma nova Almeida aí, daqui a pouco alguém escreve o nome aí, que é a melhor que tem, que a CPB está, inclusive, trabalhando com, e é o material que vai sair da CPB, vai sair agora com essa tradução, uma tradução excelente. Então, existem, a maioria das traduções são excelentes. Mas aí o que acontece? Eu sou um pastor muito rico, dono de uma igreja, de um canal de televisão, e eu quero fazer umas bíblias para enganar meu povo, e eu mando fazer escrito aqui 1150, alguma gráfica grande faz, eu distribuo, vendo, falo que é Bíblia, mas não é, tem esse probleminha. Tá bom? Então você olha aí na sua Bíblia, porque no original hebraico a palavra está ali transliterado para você. Se colocar em hebraico você não lê nem eu, tá? E a expressão se compara à mesma lá de tarde, de manhã, primeiro dia, o segundo dia. Portanto, não é o tempo para justificar Antíoco Epifânio. Eles fazem isso para jogar 1150, faz uma conta lá atrás, 1150 dias, dá 3 anos e pouco, é o tempo que Antíoco Epifânio ficou incomodando lá em Jerusalém, então é abominação assoladora. Jesus não diz assim, ele não foi um dominante forte, a época que ele dominou não bate com a época da profecia, não tem para onde a gente correr. E a conclusão da previsão profética. Como a conclusão? Daniel capítulo 7, no verso 13, que é o mesmo chifre, tá? O mesmo. Nós já vimos isso, o mesmo poder. Daniel 7, 13 diz assim: Eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Dirigiu o seu ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Verso 14. Foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, não passará, e o seu reino jamais será destruído. De quem está falando o texto? De Jesus Cristo. Se você vier lendo o capítulo 7, você vai ver que é a descrição do poder que vai vencer o chifre pequeno. O poder que vence o chifre pequeno é dado a ele domínio, honra, glória, para dominar todos os povos, todas as nações, para todo sempre. Amém. Esse é Jesus Cristo. Quem venceu Antíoco Epifânio lá em Jerusalém foi um indivíduo chamado Judas Macabeus. Ele não virá nas nuvens do céu, ele não tem um reino eterno, ele não dominou sobre todas as nações, portanto, não tem como ser a descrição bíblica do poder que vai vencer o chifre pequeno. Tá certo? Gente, nós precisamos pesquisar mais a palavra de Deus. Nós precisamos parar de ficar ouvindo, inclusive o que eu falo, sem pegar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. O presidente da República usa muito um texto da Bíblia, e aqueles que não gostam do presidente passam a não gostar do texto da Bíblia, que é uma bobagem, né? Uma bobagem. Ele usa o texto, você não gosta dele, tudo bem, problema seu. Mas a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. E o texto que ele usa é João 8,32, isso é verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá? Um breve estudo, hoje bem curtinho. Daniel capítulo 8, alguns textos, Daniel 7, um texto lá de Mateus 24, 15, e está desmontado toda essa conversa fiada, essa conversa enganosa sobre Antíoco Epifânio. Não caia você também nessa conversa. Quando vierem dizer para você que é Antíoco Epifânio, se você não conseguiu marcar todos os textos para você desmascarar, porque eu deixo a pessoa falar, quando ela fala, eu falo, então me diz aqui diz que Antíoco, que o vencedor, aquele que ia vencer, destruir o chifre pequeno, no caso Antíoco Epifânio, ia dominar para todo sempre. Os macabeus, não dominou. Então, né, o pastor não deu para anotar nada. Não tem problema. Pelo menos saiba que quando vem com essa conversa, estão tentando te enganar, estão pregando diferente da Bíblia, e você não se deixe enganar.
Não se deixe enganar. Você conhece a palavra de Deus, você tem a Bíblia aí na sua casa, é só você ler. Pastor, mas eu não estou entendendo. Por isso nós estamos estudando profecia, gente. Por isso nós tivemos os estudos doutrinários. Por isso nós temos essas classes de reforço da Bíblia. Entendeu? Ah, mas e aquele que não está assistindo? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Quem quer está aprendendo, tem as respostas e vai poder firmar sua fé. Que a sua também esteja bem firmada na palavra de Deus. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado pelo estudo que tivemos, muito obrigado pelo que aprendemos e permita-nos acreditar na tua palavra, seguir a tua palavra e nada mais. Que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, seja a regra de vida e prática nossa, como cristãos. Que possamos obedecer e viver conforme a tua vontade escrita na tua palavra para todos nós. Dá-nos uma noite tranquila, sono reparador, e que amanhã possamos ter um dia de trabalho e atividade em tua presença. Oramos por Jesus. Amém. Eu quero mostrar um hino para você. Alguns somem nessa hora, né?